Artigo 130. Perigo de contágio venéreo. Objeto material. No seu artigo 130, o Código Penal quer tutelar a incolumidade física da pessoa pelo resguardo da sua rigidez sexual. Assim, como prevenir indiretamente o risco da disseminação de doenças venéreas no meio social. Para tanto, busca a punição daquele que simplesmente expõe alguém a contágio delas, seja por relação sexual ou por ato libidinoso. A mera ação de expor a contágio sem a necessidade de que este efetivamente ocorra é suficiente para configurar o delito do artigo 130 do Código Penal, circunstância esta que também faz concluir tratar-se de crime de perigo. Não se cogita a prática do crime por omissão. A exposição da vítima a contágio deve ser veiculada através da relação sexual, que é o coito normal, ou de ato libidinoso, aquele voltado à satisfação do prazer sexual do autor. Se outro for o meio adotado para o contágio, poderão restar caracterizadas as hipóteses dos artigos 131 ou 132 do Código Penal. Sujeito ativo. A lei não exige uma qualidade especial do autor, pelo que qualquer pessoa pode praticar o delito, desde que seja portadora de doença venérea. Sujeito passivo. Também não há exigência de uma qualidade especial para que alguém seja vítima do crime, razão pela qual o ofendido pode ser qualquer pessoa. Elemento subjetivo. Não se vê na redação do dispositivo uma precisão do legislador no que se refere ao elemento volitivo. Não obstante, é possível concluir que a vontade do autor deve ser condensada em três intensidades diversas, em três figuras distintas, para que o delito se configure. A mais branda destaca que o autor, abre aspas, deve saber que está contaminado, fecha aspas, impondo-se a ele a obrigação pessoal da ciência do seu próprio contágio quando da prática do ato. Esta hipótese pode restar configurada quando o autor percebe sintomas físicos que o façam concluir estar portando doença venérea e, embora não tenha certeza sobre o seu efetivo contágio, pratica o ato sexual ou libidinoso mesmo assim. Observação. Parte da doutrina compreende que, neste ponto, o perigo de contágio venéreo do artigo 130 do Código Penal contempla a culpa, já que o autor negligencia seu próprio estado de saúde quando pratica o ato. No entanto, Celso Delmanto descarta do tipo em questão a modalidade culposa, entendendo que extensão da norma alcança o dolo eventual. Conclui assim porque a existência culpa no tipo penal impõe expressa previsão nesse sentido, em razão do princípio da reserva legal, já que a modalidade culposa deveria ser expressamente contemplada na lei, e também porque a incidência da culpa na hipótese destoa do disposto no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Admitir-se-ia, então, que o dolo eventual decorreria da indiferença do autor quanto aos sintomas de doença venérea que já apresenta, concluindo-se disso o potencial risco de contagem de outrem quando da prática do ato. Observação. Igualmente, corrobora a tese de Delmanto o argumento de que, se houvesse sanção à conduta culposa, ela deveria ser menor que a do delito cometido dolosamente, não se podendo compreender para as duas espécies de conduta previstas no caput. Abre parênteses, o dolo de quem sabe e a, abre aspas, culpa, fecha aspas, de quem deve saber, fecha parênteses, a mesma pena. A segunda intensidade de dolo necessário para configurar o crime em questão dispensa o debate anterior, encapando o modo indiscutível a vontade do autor na prática do delito. Então,
incide a sanção do artigo 130 do Código Penal quando o agente tem plena consciência de que está portando doença venérea e, mesmo assim, expõe alguém ao risco de contágio por ela. O verbo sabe, contido no caput do artigo 130, destaca o efetivo conhecimento do autor do fato quanto ao seu estado de saúde e aos riscos de transmissão. A última modalidade, prevista no parágrafo 1º do artigo 130 do Código Penal, acaba exigindo vontade mais intensa que as demais, por não se contentar apenas com o intuito da exposição a perigo, já que exige um dolo específico de contaminar a vítima, daí se justificando a punição mais severa. Ela se configura quando demonstrado que o autor pratica o ato com o firme propósito de contaminar o ofendido. Neste caso, contudo, o crime também se consuma caso o contágio não se realize. A sanção mais severa nesta hipótese se justifica apenas porque o dolo do autor mostrou-se mais lesivo. Consumação e tentativa. O crime restará consumado quando o autor lograr exposição à vítima a contágio de doença venérea, durante a relação sexual ou quando da prática de ato libidinoso, sendo irrelevante se não conseguiu contagiá-la. E por apresentar um interfracionável, é plausível admitir que a cadeia de atos contidos na prática do crime seja frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que pode ocorrer pela resistência da vítima em praticar a relação sexual ou ato libidinoso, assim como por algum outro evento que obste a consumação dele. Se o ofendido restar contagiado, poderá ocorrer a incidência de um crime mais grave, como a lesão corporal gravíssima ou a seguida de morte, incidindo a norma do artigo 129, parágrafos 1º a 3º do Código Penal, caso a intenção do agente extrapole a vontade do simples perigo de contágio. Quanto à lesão corporal seguida de morte, impõe-se também a previsibilidade do resultado. Na hipótese de haver intenção de contágio e animus necandi, dolo de matar, convém ponderar a hipótese de homicídio doloso. Caso o dolo fique limitado apenas à exposição ao contágio, eventual transmissão poderá ensejar lesão corporal culposa ou homicídio culposo. Crime impossível. Admite-se a figura do crime impossível quando a vítima já se apresentava infectada pela doença venérea portada pelo autor. Crime putativo. Ocorre quando o autor não é portador da doença que intenta transmitir, embora acredite estar contaminado. A ação penal. Processa-se no juizado especial criminal o delito previsto no caput, apenas conforme artigo 61 da Lei nº 9.099 de 95, em razão da pena máxima, que não supera 2 anos. O crime do parágrafo 1º do artigo 130 do Código Penal extrapola a competência do juizado especial pelo valor da pena máxima, que é de 4 anos, remanescendo, contudo, a proposta de suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei de Juizados Especiais, já que sua pena mínima é de 1 ano. Em ambos os casos, a ação penal é pública condicionada à representação, conforme o parágrafo 2º do artigo 130 do Código Penal.